Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais essa live da Neurosaber. Tudo bem com vocês? Passaram bem o domingo, curtindo os Jogos da Olimpíada, curtindo o Brasil, curtindo todos esses momentos da nossa Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, no nosso país. Sejam bem-vindos, que bom que estamos aqui de novo para bater um papo. Hoje, como vocês sabem, domingo é live sobre autismo, então nós vamos falar alguma coisa sobre autismo hoje. Mas já vou falar, estou chegando lá. Bom, eu sou o Dr. Clay Brits, neurologista infantil, sou cofundador e organizador da Neurosaber e também sou doutorando em Ciências Médicas pela Unicamp. E estou, junto com a Luciana, trazendo para vocês assuntos relacionados a desenvolvimento, a comportamento e a aprendizagem infantis. O grande objetivo da Neurosaber, como vocês sabem, é levar o conhecimento de neurologia e neurociência a todos que trabalham com crianças, sempre numa visão voltada às evidências científicas e à multidisciplinaridade. Tá certo? Então nós temos que sempre estar buscando caminhos diferentes para poder tratar as mesmas coisas e as coisas que mais precisam ser tratadas no desenvolvimento da criança. Como vocês já estão sabendo, há muito tempo, quem já vem pelo menos há um bom tempo já acompanhando o nosso trabalho, sabe muito bem que as nossas lives são feitas de terça, quinta e domingo, sempre às 9 horas da noite. De terça e quinta, o trabalho é voltado para assuntos de aprendizagem e desenvolvimento. E de domingo, a gente aborda assuntos relacionados ao autismo. Heloísa, hoje a minha filha Heloísa está aqui junto com a gente, trabalhando. Nesse momento, a Luciana está em São Paulo, novamente em curso. Heloísa, quantos já tem aí? 37. Opa, 37 pessoas? 40. Então vamos lá, compartilhe esse vídeo, chame os seus amigos, traga pessoas aqui para a gente falar sobre esse assunto. Vocês já estão sabendo, o assunto de hoje é objetivos do tratamento do autismo. É diferente daquela live quando eu falei de tratamento do autismo. Hoje nós vamos falar de objetivos. O que são objetivos? Nós vamos falar daquilo, no que consiste tratar uma criança com autismo. Aonde eu tenho que chegar? Para onde eu tenho que ir? Qual é a finalidade do tratamento? Então é isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Você que está entrando aí agora, da onde você é, o que você faz, coloque aí pra gente, por favor. Tem pessoas que já nos seguem há muito tempo, vê as nossas lives todas as terças, quintas e domingos, mas eu tenho certeza que tem pessoas que estão entrando aí pela primeira vez, não é mesmo? Então quem está chegando pela primeira vez, coloque da onde você é e o que você faz. Elô, me conta aí. Tá, tem a Sônia, ela é professora de educação especial, ela mora em Guaíra, no Paraná. Olha, conterrânea minha, que bom. Calma. Seja bem-vindo, viu, Sônia? É muito importante ver pedagogos e psicopedagogos trabalhando aqui com a gente, buscando conhecimento aqui com a gente. Tá, tem a Luciana, que é professora de Montemor em São Paulo. Certo. Quem mais? Tem a Juliane, que é professora em Londrina. Opa! A Neurosaber é de Londrina. A Eliana, que é de Itapetininga, São Paulo. Ela é professora e sempre acompanha o nosso trabalho. Maravilha, que bom. Sejam bem-vindos. A Carol é mãe de criança Thea e ela é de Itajubá, Minas Gerais. Opa! Não, Mato Grosso. Isso vai interessar bastante a você. É Minas Gerais, desculpa. E a todos de Itajubá que têm filhos com autismo. Aí tem a Dilma, ela mora no Espírito Santo e é professora. Seja bem-vinda, Dilma. Tem a Aline, ela é professora e ela ama as lives. Que bom, Aline. Eu amo fazer isso com vocês. Adoro fazer. Que bom que vocês estão gostando. A Elisângela é de Manaus, ela é mãe de autista. Opa! Vai aproveitar bastante hoje, Eliana, com toda certeza. A Adriana é professora de Arapiraca. Fabiana, ela é biomédica e mãe de autista. Opa, que bom. A Lauriana, ela é pediatra. Opa, olha que legal. Eu gosto muito quando tem médicos, principalmente pediatras, participando das nossas lives. Eu acho muito importante o pediatra ter essa noção do que fazer com crianças com problemas de desenvolvimento. Seja bem-vinda, colega. Tem o Leandro, que ele é pai de uma menina, acho que autista, de Blumenau, Santa Catarina, eu acho. Olha, que beleza, que bom. Tem a Vera, que ela é professora e ela é de Praia Grande, São Paulo. Ótimo.
Tem a Jussara, que ela é mãe de autista. Certo. Daniela é psicóloga e ela é do Rio Grande do Sul, Carazinho. Que bom, que bom. Perfeito, olha, temos pessoas de todas as formações, de todos os interesses. Fala, Elô. Tem o Alexandre, fala assim, sou Cris, mãe de Alana e moramos no Japão. Olha, temos até pessoas do Japão, que bom. Seja bem-vinda, Cris. Divulgue aí no Japão, viu? Pessoas que você conheça que precisam do nosso conhecimento, especialmente brasileiros que estão morando aí. Tem a Ana Paula, que é mãe de autista. Aham. E ela já mandou pergunta, já teve gente que mandou pergunta, pai. Tem. Muito bem, fala a pergunta. Conta. A criança autista tem dificuldade em aprender. O que fazer para melhorar seu desenvolvimento escolar? Muito bem. Então, o que nós vamos falar aqui está diretamente ligado a um dos objetivos do tratamento, que é permitir com que a criança com autismo venha a aprender. Aprender não só coisas de escola, tá? Aprender outras e outras e outras coisas que eles têm dificuldade também. Qual que é a diferença entre autismo e Asperger? Essa pergunta é verdade. Olha, a próxima live de domingo nós vamos falar sobre isso. Qual a diferença entre autismo e Asperger? Eu vou guardar essa pergunta para a próxima, tá? Vai ficar para o próximo domingo. Não vou esquecer. Muito bem. Gente, quantos já temos, Elô? 120. Muito bem. Já temos um número considerável. Compartilhe a live. Divulgue, por favor, coloque para os seus amigos, aquelas pessoas que mais estão precisando. Elô, veja se está aparecendo bem aqui. Tá, Vamos massa. ajustar, tá bom? Tá legal. Perfeito? Uhum. Olha que bom. Vocês estão vendo bem? Coloquem aí, por favor, se vocês estiverem vendo bem, estiverem enxergando bem, o foco estiver bom e a audição estiver boa, faz um coraçãozinho aí agora para mim. Vamos lá, vamos lá. E também, quem acha que esse tema é importante, faz um joia. Quem acha que o tema é importante, faz um joia. Que bom, que bom. Então vamos começar? Já temos quantas pessoas, Elô? 120. Perfeito. Então vamos começar. Eu acho importante, muita gente deve estar ligada na Olimpíada, né? Hoje eu entendo perfeitamente que tenham menos pessoas, apesar do assunto ser importante, mas eu entendo por quê? Porque hoje é dia de Olimpíada. Muita gente está ligada na Olimpíada e eu sei e compreendo perfeitamente. Tem como avaliar o cognitivo da criança TEA, pai? Sim, Pergunta tem. da Carol Ribeiro. Tem. Dependendo do perfil da criança com TEA, se for um TEA não falante, ele não fala nada, se for um TEA com muita dificuldade de linguagem, tem que se aplicar alguns testes que usam formas não verbais de testagem. Se for um autista que fala, que tem uma linguagem relativamente preservada, são outros estilos de testes cognitivos, mas tem como avaliar o cognitivo sim, tá? É difícil, tem que ter uma experiência, o psicólogo que faz isso, especialmente o neuropsicólogo, ele deve estar mais preparado para avaliar nível intelectual e nível cognitivo de autistas, mas tem como avaliar sim, tá bom? Bom, nós vamos falar hoje então sobre objetivos do tratamento. Por que esse tema é importante e eu tinha que trazer esse tema para vocês? Porque quando a gente começa a tratar uma criança com autismo, o primeiro ponto que fica e aí, meu filho está melhorando mesmo ou não está melhorando? Qual é a finalidade de toda a estratégia terapêutica? Aonde esse tratamento deve levar o meu filho? Para que ponto do autismo dele eu espero que ele atinja, ou que ele reduza? O quanto eu quero que essa criança evolua? Como eu vou avaliar se o que está sendo feito é o suficiente? Como eu vou avaliar se aquele método que eu estou adotando é um método eficaz? É um método que realmente está fazendo diferença? Se o dinheiro que eu estou investindo lá no tratamento do meu filho, em vários profissionais, na medicação, etc., está levando aos objetivos que eu gostaria, ou aos objetivos que eu espero para aquela criança naquela idade. Essa é uma dúvida frequente que você, pai, mãe de autista que está aí me ouvindo, especialmente que sofre e que quer ver o filho melhorar, eu tenho certeza que essa é uma dúvida que você tem, não é verdade? Então, todo o tratamento que eu vou fazer, qual é o caminho, qual é o objetivo, aonde eu quero chegar? Né? É muito importante saber disso, principalmente porque não tem um exame para falar assim, olha, daqui 6 meses eu vou colher um exame e vamos ver se o autismo da criança melhorou. Não tem, né? Não tem. Eu tenho que avaliar clinicamente, comportamentalmente, cognitivamente, a nível escolar.
Quer dizer, eu tenho que estar observando a evolução dessa criança de uma forma clínica, olhando, observando a evolução do desenvolvimento dela e ver se toda intervenção multidisciplinar, o que é multidisciplinar? Por várias especialidades, por vários especialistas. Então, o neuro, tratar junto com a fono, tratar junto com o psicólogo, tratar junto com o TO, ou seja, todo esse conjunto multiprofissional está trazendo resultados e como que eu vou avaliar se esses resultados estão aparecendo ou não? Certo? Entendido? Esse é o ponto principal, é a finalidade dessa live de hoje. É aonde eu tenho que chegar. Então vamos lá. Primeiro ponto, o tratamento do autismo segue mais ou menos Pai, 4 objetivos. Oi. manda um alô para o Rio Grande do Norte. Olá a todos do Rio Grande do Norte, um grande abraço. Manda o meu abraço, meu alô para todo mundo aí, tá bom? Que bom, gente, que bom. Ó, então traz mais gente do Rio Grande do Norte para nossa live, tá bom? Quantos já tem, ó? 155. Perfeito. Então falta entrar mais uns 30 ou 40 do Rio Grande do Norte. Pode chamar. Um alô e um abraço a todos vocês, tá bom? Então, quando eu vou avaliar o tratamento do autismo, eu tenho que pensar que o tratamento é multidisciplinar. Sendo multidisciplinar, cada profissional tem, conduzindo aquela criança, tem que saber quais são os objetivos do tratamento do autismo. Porque muitas vezes a fonoaudióloga está tratando, mas está tratando desconectado de alguns princípios que a psicóloga vem trabalhando, que muitas vezes está desconectado de princípios que o médico especialista, o neuropediatra, está tratando. Então, se não houver uma intercomunicação, uma interconexão entre esses especialistas, nós vamos nos perder. A gente não vai conseguir ter, de forma objetiva e clara, noção, dados de que realmente a intervenção está funcionando. Então, cada profissional precisa estar atento a isso. Fala, Elô. O Flávio está perguntando se exames de ressonância magnética ajudam. Não, os exames de ressonância não ajudam. A gente não avalia melhora por exames no autismo. A gente avalia melhora na observação de 4 coisas. Olha aqui. Eu tenho que observar a evolução da interação social, da comunicação da criança, a adaptação nas tarefas e a busca da autonomia. O quanto essa criança está ganhando na terapia, na melhora da interação social, na comunicação, na adaptação nas tarefas do cotidiano e na busca da autonomia. Vamos lá então. Interação social. Todos que trabalham com crianças que têm autismo, elas têm que trabalhar especificamente estimulando comportamentos, estimulando a linguagem da criança, direcionado para melhorar a interação social. Então eu devo buscar tarefas, intervenções, meios dessa criança compartilhar objetivos com outros, compartilhar objetivos com os pais, compartilhar tarefas com os amiguinhos. E muitas vezes o profissional que trabalha lá dentro da sala, lá dentro do seu consultório, precisa automaticamente orientar os pais a trabalharem alguns princípios de interação social fora do consultório. Então os pais precisam saber que essa criança precisa ser levada para os mais diversos lugares para que ela possa interagir e ao mesmo tempo utilizar princípios que esses profissionais estão utilizando para que esses princípios sejam aplicados lá no cotidiano. Então é muito importante no trabalho da interação social direcionar a criança para fazer trabalhos de compartilhamento de atividades. Ok? Segundo ponto, melhorar o nível de comunicação dessa criança. Treinar essa criança a cumprimentar, treinar essa criança a entender que quando entra num lugar precisa primeiro estar em contato com as pessoas antes de ir atrás de objetos. Quando vai para alguns lugares que precisa ficar quieto, conseguir ficar quieto. Quando vai para alguns lugares que dá para brincar e expandir a sua criatividade, ele pode chegar lá e expandir sua criatividade. Ter mecanismos por meio de gestos, ou por meio de caras, ou por meio de situações, que a criança saiba se comunicar com o ambiente. E isso é muito importante. Então, um dos objetivos principais é a fazer com que a criança se aproprie da capacidade, da habilidade de se comunicar.
Quantas crianças com autismo ficam irritadas, se agridem ou agridem o outro porque não sabem dizer o que quer, não sabem mostrar o que quer, não sabem demonstrar o que pensa ou o que está sentindo. Então, buscar meios e mecanismos para essa criança se comunicar no ambiente é o segundo objetivo que o tratamento do autismo deve levar. Terceiro objetivo é adaptação nas tarefas do cotidiano. Então, essa criança tem que, de acordo com a sua idade, o seu nível de desenvolvimento, ser estimulada a começar, dar continuidade e terminar tarefas. Tarefas do cotidiano, tarefas da escola, tarefas e atividades de brincadeiras, de atividades lúdicas, tarefas de montar, tarefas de desmontar, tarefas das mais diversas. Então essa criança precisa ser treinada a iniciar e terminar as coisas, porque uma das grandes barreiras que o autista sofre é exatamente não conseguir iniciar e terminar coisas, né? O Flávio está perguntando se a música pode ajudar nessa coisa de comunicação. Sim, a musicoterapia tem sido um dos caminhos para isso. Vamos aproveitar, inclusive, fazer esse comentário. Nos últimos 20, 30, nos últimos 40 anos, várias terapias, várias formas de intervenção psicossocial, de intervenção comportamental, de intervenção desenvolvimental têm surgido como formas de melhorar a intervenção de autistas. Cada tipo que aparece ajuda de alguma forma. Cada tipo de intervenção teve alguma resposta significativa e importante em alguma criança com autismo. Então, cada criança com autismo que aparece, eu devo avaliar quais são os mecanismos e as formas terapêuticas mais eficazes. E muitas vezes, por exemplo, a musicoterapia pode ajudar e muito a melhorar a interação social, por exemplo. Porque ela vai cantar junto com outras crianças, ela vai dar o ritmo de uma brincadeira musicalizada com outra criança, ou vai ajudar ela a se comunicar por meio da música, por meio de sensações musicais, por meio de processos ligados à terapia musical. Isso só para dar um exemplo, tá? Porque outras formas também de intervenção, como o ABA, o sistema de comunicação alternativa, quer dizer, todas essas formas diferenciadas, elas também ajudam a direcionar a criança para esses objetivos. A adaptação nas tarefas é importante, por quê? Porque essa criança precisa aprender a dar continuidade àquilo que ela começa. E dar continuidade pensando que ela, ao cumprir aquela tarefa, ela pode estar cumprindo também uma tarefa social, uma atitude com finalidade social. Então, isso é muito importante até para ela poder aprender a voluntariamente cumprir tarefas que têm finalidade. Por exemplo, ela vai escrever alguma coisa, um texto, ela vai desenhar, fazer algum desenho com algum significado. Então ela precisa começar o desenho e terminar o desenho. Então existem muitos mecanismos e formas para atingir esses objetivos. E por último, a busca da autonomia. Esse, eu diria que é uma das estratégias mais difíceis. Ensinar o autista a ter autonomia. Porque o autista ele é ingênuo, ele não entende sinais sociais negativos ou positivos, ele vai fazer uma coisa, ele não sabe se é o momento certo ou se não é, ele quer algo, ele quer naquele momento, ele não sabe que ele tem que esperar. Então, tudo isso são situações que emperram, que atrapalham, que são grandes obstáculos para que a criança com autismo atinja a autonomia. Se for um autista que tem deficiência intelectual, essa autonomia vai estar muito mais longe de ser atingida. Se ele tiver um nível intelectual normal, ele vai atingir de uma forma mais rápida. Então, esses são os 4 objetivos do tratamento. E como é que isso se processa? Em que tempo essas coisas têm que acontecer? Como é que eu vou avaliar a evolução disso? Né? Então, desta forma. Segundo a Academia Americana de Psiquiatria e também órgãos de pesquisa e de consenso de tratamento de crianças com autismo, o ideal é fazer intervenções 5 horas por dia, 25 horas por semana, de forma intensiva, envolvendo a família, envolvendo estratégias que a família participe, que os amigos da escola participem, que os professores da escola participem. Existem vários métodos que fazem isso e que já estão surgindo e que estão à disposição.
Existem vários grupos de intervenção que utilizam várias... Faz de novo. Voltou. Voltou? Perfeito. Nos Estados Unidos isso já é feito de forma sistemática, porque todo o processo de autismo lá já é bem cientificamente conduzido. Então o ideal é fazer essa criança ter intervenção para corrigir seus atrasos 5 horas por dia, 25 horas por semana. Vocês acham que é irreal isso? Parece mesmo, né? Mas quando eu uso essas 5 horas assim, usando isso dentro de um consultório, dentro de um ambiente estruturado com psicólogo e fono, TO, etc., e oriento os pais a continuarem a fazer isso em casa, essas 5 horas são possíveis. Fazer isso por 25 horas por semana. Então, 5 horas por dia, 25 horas por semana. E eu vou reavaliar, a partir do momento que eu fizer a intervenção para melhorar, a cada 4 a 6 meses eu tenho que observar uma melhora significativa. Eu tenho que ver resultado. Então, por exemplo, alguém chega para mim e fala aqui, ó, a musicoterapia funciona? Sim, para muitas crianças com autismo. Daqui 6 meses de intervenção musicoterápica, eu vou avaliar novamente a criança. Teve mudança? Teve melhora significativa? Eu continuo aquele método, eu continuo aquela estratégia, aquela abordagem. Se eu não ver resultado, eu abandono e procuro uma outra forma de intervenção. A tarefa tem que ser adequada à idade cronológica? Sem dúvida, a tarefa tem que ser adequada à idade cronológica. Boa pergunta essa, gente. Boa pergunta. 5 horas tem que ser no consultório? Não, essas 5 horas podem ser distribuídas, parte dentro do consultório, parte orientado ao pai e à mãe o que fazer durante o dia com a criança. Boas perguntas, gostei da pergunta, gente. Muito bem. E a cada 4 a 6 meses eu vou reavaliar as minhas estratégias. Isso dá uma qualidade para o tratamento. Não existe o melhor tratamento para o autismo. Existem aqueles que dão resultados significativos do ponto de vista científico e do ponto de vista prático do cotidiano da criança. E essas reavaliações devem sempre ser feitas a cada 4 a 6 meses, tá? Eu tenho o hábito de fazer isso no meu consultório, ficar atento à evolução, se realmente a intervenção está acontecendo ou não está acontecendo. Eu tenho que estar vendo se o pai e a mãe estão levando mesmo, se ele não abandonou o tratamento lá com a fono, com o TO, com o psicólogo. Não se deve abandonar, o que se deve é buscar conhecimento. Se o profissional não está conseguindo dar conta do processo, a criança não está evoluindo, estimule esse profissional a se especializar, a buscar caminhos e métodos. Existem vários métodos de intervenção comportamental e desenvolvimental que estão surgindo. E nós, que somos especialistas na área, temos que estar atentos a eles. Ecoterapia? A ecoterapia ajuda sim, em aspectos sociais, ajuda um pouco na comunicação, melhora comportamentos agressivos, repetitivos, traz benefícios. Mas o que eu vou fazer? Eu coloco a criança em ecoterapia, faço essa intervenção de forma intensiva, reavalio a cada 4, 6 meses para ver se está evoluindo e vou reavaliar se vale a pena manter a intervenção. E a terapia para evolução de fala? Perfeito. A intervenção fonoaudiológica, ela é extremamente importante. Só que a fono que vai trabalhar com o autista não pode ser a fono que vai trabalhar apenas dentro do consultório. Ela tem que levar essa criança para contextos diferentes, para apresentar essa criança a vocabulários e termos de comunicação em contextos diferentes. Essa criança precisa aprender linguagens distintas do seu cotidiano. E muitas vezes a fono não vai conseguir fazer isso dentro do consultório. Ela vai ter que pegar e levar essa criança para o parquinho, levar essa criança para o mercado, levar a criança para vários lugares e trabalhar linguagem em contextos diferentes. Reavaliar as estratégias são feitas por todos os profissionais? Todos os profissionais. Inclusive eu, quando eu medico, dou uma medicação, eu peço para a mãe e para o pai voltar em 2 ou 3 meses, porque eu quero ver se o meu remédio ajudou em algum aspecto. Atividades com artes e artesanato pode ajudar no processo de aprendizagem em alguns casos? Pode, mas você tem que direcionar para o autismo. A arte-terapia, ela é muito interessante no autismo. Não há ainda muitas evidências, mas ela tem ajudado a melhorar, por exemplo, a capacidade da criança de começar uma tarefa e terminar. E de compartilhar atividades dentro de um contexto arte-terápico. Mais alguma pergunta, Elô? É que tem gente perguntando sobre o Asperger. A diferença entre o autismo e o Asperger. Essa pergunta está sendo recorrente nas nossas lives.
Domingo que vem nós vamos falar sobre essas diferenças, tá? Na criança com Asperger, o resultado aqui não é muito diferente, só que como é um quadro bem leve, é mais importante trabalhar com aspectos relacionados à parte comportamental e abordagem na escola para evitar bullying e para melhorar a performance social lá. Pai, a Beatriz está falando assim, doutor, fale sobre a apraxia associada ao autismo? A apraxia é a dificuldade que a criança... Na realidade, o termo mais correto não é apraxia, é dispraxia. É a criança que tem dificuldade no desenvolvimento da coordenação motora. Então, por exemplo, você ensina a criança a escrever, mas ela não consegue pôr em prática o processo de escrita. Então tem que fazer intervenção e adaptação curricular na escola. Adaptação curricular com o uso de materiais que a criança melhore a sua performance de coordenação motora, facilite, e intervenção de terapia ocupacional, que pode ajudar muito a criança na condução motora de atividades em que ela tem dificuldade. O dispráxico é o indivíduo que sabe fazer, mas na hora de fazer ele não consegue cumprir adequadamente. Além das terapias, a intervenção com mediadora conta como terapia? Sim, a mediação ela é fundamental. O indivíduo que está mediando lá na escola, ele está ajudando essa criança a melhorar a interação, ele está ajudando essa criança a se comunicar, está ajudando essa criança a adaptação às tarefas e está ajudando essa criança em busca da autonomia. Por isso que o mediador é muito importante. E a mediação é fundamental. A Isabel perguntou se a ginástica olímpica ajuda também. Sentiu que o filho melhorou. Olha, ginástica olímpica pode ajudar se a criança se der bem com aquele tipo de atividade. Tem criança que às vezes não vai gostar de fazer ginástica. Mesmo quando a criança fala bem e tem vocabulário, é necessário um fono? Depende. Porque às vezes assim, tem alguns autistas que têm dificuldade de expressão. Mesmo sabendo falar de tudo, não se expressa muito bem ou não sabe usar termos pejorativos ou termos pragmáticos. E aí a fono vai trabalhar apenas questões metafóricas ou linguagens subliminares, situações em que ele tem que estar treinado para saber dar a resposta adequada. Qual a importância da TO para o autista? A TO trabalha o quê? Hábitos de vida diária, atividades de vida diária. Então ajuda essa criança também a melhorar a coordenação motora e melhorar também a desintegração sensorial que muitas dessas crianças apresentam, com hipersensibilidade auditiva, dificuldade de sensibilidade para fazer atividades, ou situações onde ela tem dificuldade de integrar percepção visual, auditiva e tátil. Então aí entra o terapeuta ocupacional. Criança que não mantém contato ocular, pode fazer terapia com fono? Pode, mesmo que não tenha contato ocular. A fono vai buscar outros caminhos de percepção auditiva, visual, para ela conseguir dar conta de melhorar o seu nível de linguagem. O que fazer com uma criança que não entende o final de uma atividade e tem alterações de comportamento, se autoagride, grita e não aceita atividade? Muito bem. Então, esse é um caso que precisa ser avaliado melhor. Tem que ver o nível intelectual, muitas vezes tem que medicar. Aí eu não posso responder porque precisa avaliar profundamente a criança. E as questões sensoriais? Então, as questões sensoriais precisam, em primeiro lugar, tem que avaliar quais são as questões sensoriais que atrapalham a criança. Por exemplo, se a criança com autismo tem hipersensibilidade auditiva, eu vou ter que fazer adaptações na escola, eu vou ter que fazer adaptações em casa, para que ela não tenha medo, para que ela não tenha pânico e não repudie determinada tarefa por causa do barulho. Temos que fazer um processo de adaptação aos poucos, para que ela venha a tolerar determinados barulhos e possa cumprir determinadas tarefas. Vamos para a última pergunta? Última pergunta? Ai meu Deus, calma. Mais uma pergunta, porque já foram 35 minutos. Todos os autistas possuem dificuldades em manter contato visual? Não, nem todos eles. Tem autistas que têm contato visual. Tá? O contato visual não é definitivo para o diagnóstico. Tá, mais uma, pai. No que a fisioterapia pode contribuir para a intervenção do autista? Bom, o fisioterapeuta ele pode trabalhar de forma muito parecida com o que o terapeuta ocupacional trabalha, basicamente. Muito bem. Quantas pessoas? 225. Que maravilha. Gente, vocês acharam legal? Gostaram? Foi um assunto interessante? Quem acha que é um assunto que ajudou, que tirou dúvida de vocês, faz um joia para mim, para que a gente fique sabendo se realmente foi um assunto que ajudou. Gostaram? Foi legal?
Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Venha sempre fazer parte com as nossas lives. Essa live vai ficar gravada, como todas as outras, na fanpage da Neurosaber. Pode entrar lá na fanpage Neurosaber, vai lá em vídeos, clica e a live está lá à sua disposição. Mostre essa live para o seu professor, mostre a live para a escola, mostre a live para os seus amigos. Leve essa live para mães e pais de autistas que precisam ouvir. E também para profissionais médicos e não médicos. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima live na terça-feira, 9 horas da noite. Um abraço.